Saudações democráticas, começando mais um Bom para Todos aqui ao vivo pela TVT de São Paulo. Estamos ao vivo também pelo canal do Conde, pelo canal do Grupo Prerrogativas e pelo Facebook. Saudações democráticas, eu estou aqui em companhia de vocês agora no recesso da grande, queridíssima jornalista Thalita Gale e da equipe do Bom para Todos. Vamos trazer aqui algumas notícias para vocês. Nesse final de ano, a gente tem um recesso também das notícias, as notícias vão ficando um pouco mais encolhidas também, mas algumas coisas são muito relevantes, eu vou trazer para vocês aqui um giro rápido, e daqui a pouco o economista, presidente do Instituto Lula, Márcio Postman, vai estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre perspectivas e sobre quais são as expectativas, né, para 2022, para esse Brasil, para esse concerto da economia que nós teremos de fazer aqui. Eu quero começar trazendo para vocês, lembrando e repercutindo o evento de ontem do Lula com os catadores de papel. Foi uma coisa muito bacana, foi um evento muito forte, em que o Lula quebrou o protocolo algumas vezes, indo entrevistar os catadores. Vou colocar um trechinho aqui para vocês, porque vale a pena da gente ver aqui. O discurso do padre Júlio Lancelotti foi muito contundente. Enfim, um momento de muita importância política e histórica também, porque Lula anuncia como vai compor, estabelecer o seu governo, dialogando diretamente, justamente com as classes mais desfavorecidas da sociedade brasileira. Vamos ver um trechinho aqui, deixa eu colocar na tela para vocês, do evento de ontem. Nunca. Nunca trabalhou em fábrica? Não. Eu sempre trabalhei em construção civil. Né? E trabalhei em cobrador de ônibus e fui para construção civil, trabalhei em restaurantes. E trabalhei como carroceiro. Na época que eu visitei, eu era catador. Mas quando você trabalhava de motorista de ônibus, de pedreiro, você morava com a tua família? Morava. E por que você veio para a rua? Depois de um acidente de trabalho, em que eu tive que ficar 2 anos imobilizado, sem condições de me alimentar, eu fui internado, não tive tempo desse raciocínio. Depois de 10 dias, isso precisa ser observado, presidente. A saída de alguém que está em hospital tem que ser trabalhado entre a saúde e a assistência, tem que ser integrado. A saúde me deu alta para a calçada do hospital. Fantástico esse depoimento dessa liderança aqui dos catadores de papel. Vou deixar a imagem aqui com vocês sem o áudio para a gente comentar mais um pouquinho. Portanto, você teve outra liderança aqui, uma mulher cujo nome agora me escapa, mas ela se colocou à disposição para ser ministra do meio ambiente do Lula, porque ela quer fazer engenharia ambiental, uma pessoa que foi sobrevivente da chacina da Candelária. Enfim, foi um evento, acho que um dos mais eloquentes, digamos assim, do momento político que a gente está atravessando nesse instante no Brasil. Eu vou trazer aqui mais umas notícias para vocês, como não poderia ser diferente. A imprensa tradicional, o jornalismo tradicional brasileiro está repercutindo demais aquela história da vice do Lula, ocupada por Geraldo Alckmin nessas tratativas. É muito interessante porque a gente não sabe direito se os grandes barões da mídia brasileira estão apoiando essa composição ou se eles estão contra. Tem um artigo hoje muito, muito interessante na Folha de São Paulo do Bruno Bogossian. Ele diz o seguinte, que o Alckmin pode provocar um efeito Biden na candidatura Lula. É uma coisa muito interessante porque o Biden era um candidato nos Estados Unidos quando tinha aquela discussão sobre quem seria Bernie Sanders ou Joe Biden no Partido Democrata. O Biden atendia a uma demanda pós-extremismo de Donald Trump, uma demanda de neutralidade, de alguém justamente insosso, como muita gente classifica o Geraldo Alckmin, e facilitou muito a
vitória do Partido Democrata, que não foi fácil, vamos lembrar que a gente teve muitos problemas ali na eleição do Biden, enfim, pelo fato de o Trump não aceitar a derrota, e certamente, talvez em menor medida, nós iremos enfrentar esse mesmo fenômeno aqui em 2022, dadas as características também de comportamento de Jair Bolsonaro. Bom, vou ler um trechinho do artigo do Bogossian para vocês. Essa lógica se baseia no caráter antibolsonarista da próxima eleição, o que sugere que ela deve se aplicar com mais intensidade num eventual segundo turno entre Lula e o presidente. A ruína do atual governo e um agente neutralizante como Alckmin podem nivelar o caminho para políticos e eleitores de direita ou centro-direita que votaram em Bolsonaro em 2018. A gente começa a ver nas pesquisas a migração de votos do Bolsonaro para o Lula, uma coisa que a gente poderia achar improvável, mas temos de lembrar que o comportamento do eleitor não passa por por esse filtro de racionalidade da burguesia. Tem outros elementos ali constando para que haja essas migrações de votos. Bom, eu quero trazer também para vocês uma foto do Geraldo. O Geraldo Alckmin publicou hoje no Twitter dele, olha só que interessante, uma foto dele com a esposa Lu Alckmin. Olha só, tá aqui, que bonitinho, o Geraldo Alckmin novinho, aqui feliz da vida, recém-casado com a Lu Alckmin, ele dizendo que já está acostumado a ser vice porque ele é vice da Lu Alckmin há mais de 30 anos. Interessante essa movimentação, digamos, esse surpreendente bom humor, né, do Geraldo Alckmin, alvissareiro também para um distensionamento da política brasileira. Deixa eu trazer mais algumas notícias para vocês. A gente tem aqui a questão de um novo tribunal que vai ser instaurado, o TRF6, e vai testar a influência de Bolsonaro no judiciário. Aparentemente, garante a comunidade jurídica que o Bolsonaro não vai ter influência na composição desse TRF6. Servidores federais, mais uma notícia para vocês. Servidores federais prometem começar 2022 com pressão em Bolsonaro por reajuste. Carreiras federais estão anunciando uma pressão sobre Jair Bolsonaro em 2022 por reposição salarial. A gente não pode esquecer que 500 servidores da Receita Federal houve uma debandada, né, em função de cargos de comissionados. São cargos que são híbridos, assim, esses funcionários saíram da questão comissionada para ficar apenas como concursados, mas anunciando uma espécie de rebeldia. Não vai ser fácil 2022 nesse sentido, muitas requisições em vários setores que ficaram, evidentemente, se sentiram prejudicados em função de aumentos que o Bolsonaro acabou concedendo agora por favores políticos para a Polícia Federal e também para a Polícia Militar, estourando o orçamento, estourando o teto de gastos, e ninguém melhor do que Márcio Postman para falar um pouco sobre tudo isso com a gente. Eu já vou chamar o nosso querido Márcio aqui, ele já está aqui a postos. Vamos conversar. Deixa eu colocar aqui na tela. Pode abrir o microfone, querido Márcio Postman. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Presidente do Instituto Lula. Foi presidente da Fundação Perseu Abramo de 2012 a 2020, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2007 e 2012, secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2004. Márcio Postman, grande força e grande pensamento político brasileiro da ala progressista. Tudo bom, meu querido? Seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de participar dessa atividade, desse debate. Estamos aí, firme para o próximo ano. Tá firme. A esperança voltou, Postman. A gente tem um momento diferente, né? O evento do Prerrogativas, o evento de ontem com os catadores, a volta dos direitos políticos de Lula. Como é que você faz esse balanço? Esse ano de 2021 foi muito agitado, realmente surpreendente em alguns pontos. Queria que você fizesse um resumo, um enquadramento desse momento para a gente. Eu estou muito esperançoso, de fato, com a chegada de 2022. Ele é um ano simbólico muito importante para nós todos brasileiros, né? Vamos lembrar
que será basicamente a data de 200 anos que o nosso país se tornou independente, depois de praticamente mais de 300 anos de uma condição de colônia ao sistema colonial português, né? Então, o que se estabeleceu ali, basicamente, é o mito, o fundador pelo qual o país prosseguiu esses 200 anos com altos e baixos, né? Também não podemos dizer que há 150 anos atrás, em 1872, o Brasil assinava o Tratado de Paz com o Paraguai, que foi a guerra pela qual o Brasil participou mais grave, digamos assim, né? Foi importantíssima no nascimento das Forças Armadas brasileiras, que deixou claro o atraso que representava a escravidão, né? E nós temos 1922, portanto, há 100 anos atrás, o nascimento da independência, da modernidade, a Semana da Arte Modernas, né, que inaugura justamente esse conceito de modernidade no país, num país tropical, num povo miscigenado. Então, este ano que entra é um ano bastante importantíssimo. Eu não podia deixar de dizer que também há 50 anos atrás nasceu para o mundo, não é, através da Conferência de Estocolmo, toda a preocupação em relação à questão ambiental, né? Então, assim, simbolicamente, são temas que estão hoje na hora do dia do Brasil, né? O problema ambiental pela qual nós estamos passando, a perda digamos assim, o esvaziamento da soberania brasileira, avançamos numa era digital pela qual nós não produzimos quase nada, somos um país comprador, não é? Muito dependente, um país que está, de certa maneira, com problemas sérios de ocupação. Há autores que identificam o trabalho, não é, muito próximo, inclusive, de situações comparáveis à escravidão. Ou seja, estamos diante da história do país. É um ano simbólico e me parece que será um ano que a gente poderá justamente deixar o passado para trás e, de fato, entrar no futuro. Mas exigiu muita disciplina e muita luta por parte de muita gente da esquerda, sobretudo do ex-presidente Lula, para reconquistar, digamos assim, essa perspectiva. Postman, você escreveu recentemente um artigo cujo nome empresta aqui o título desse nosso encontro, que é O Fantasma da Desmodernização. Explica para a gente o que é essa desmodernização. Depois da desestatização vem a desmodernização, um termo técnico para explicar um pouco o Brasil, que tem um pouco essa tendência, um pouco descolada da América Espanhola. Você fala disso no teu artigo. Explica um pouquinho para a gente sobre esse processo e como a gente pode sair dele nesse momento. De fato, é um neologismo, né, que talvez possa refletir um pouco o impasse que nós estamos vivendo, né, porque não há dúvidas que o atual governo tem sido muito coerente com aquilo que ele, inclusive, apresentou antes das eleições e o seu próprio governo vem fazendo aquilo que ele já havia destacado naquele evento que teve nos Estados Unidos, né, quando ele declara que o papel do governo dele é a destruição antes de qualquer outra coisa. E essa destruição, né, podemos falar de áreas fundamentais para o nosso país, como a educação, né, o que está acontecendo com a educação brasileira, né, os problemas seríssimos no ensino superior, no ensino médio, o atraso que representa o abandono praticamente da educação em relação às crianças, a inovação, mas com problemas da presença das novas tecnologias, do ensino remoto, etc., né? Mas também, obviamente, em outras áreas, como áreas da saúde, né, da assistência, a área de ciências e tecnologias, que é uma área muito importantíssima para todos os países. Infelizmente, nós estamos diante de algo desconhecido, porque, de maneira geral, se a gente olhar, inclusive, os últimos 200 anos, a ideia do progresso, a ideia da modernização, ela fez parte de praticamente o discurso de quase todos os presidentes. E nós estamos diante de algo inédito, que é um presidente, um governo, que não fala sobre o futuro, né? Ou seja, o futuro, estamos numa espera de milagres, porque infelizmente, nada sairá se esperarmos da atual proposição governamental, que tem se caracterizado por uma espécie de desmodernização, porque
abandonamos as possibilidades de modernização. Então, estão convivendo. O presente brasileiro é uma espécie de relação cada vez mais com o seu passado e não com o futuro, que é, obviamente, muito possível nesta era que estamos vivendo, que é esta era digital, né, de inovações fantásticas. Um fato concreto, apenas para ressaltar isso, o Brasil terminou fazendo uma licitação para a aquisição da tecnologia de 5G, né? E parece, assim, olhando, que foi uma espécie de alguém vai no supermercado e compra essa tecnologia, podia ter comprado aquela, quando, na verdade, essa nova tecnologia 5G, ela é uma transformação profunda e que exigiria, digamos assim, um repensar sobre a forma de ensinar, né? Que tipo de formação, que tipo de capacitação seria necessário para o mundo do trabalho dentro dessa nova tecnologia. A questão da infraestrutura, não é? Quer dizer, os relatos, os estudos que tem sobre o avanço do 5G, por exemplo, na China, mostra a possibilidade de se quebrar, por exemplo, da estrutura de formação de preços, que como no Brasil, mas não somente, a presença do intermediário, né? O pequeno produtor, ele oferta o seu, seja qual for o produto, e é comprado a um preço tão baixo, o litro de leite tão baixo, mas chega no supermercado muito maior do que ele foi comprado. A tecnologia 5G está permitindo romper com isso. Eu estou dando aqui um exemplo apenas para dizer que é uma mudança substancial para a qual o Brasil não tem muito o que dizer, os seus governos, um debate muito empobrecido, não é? Então, eu diria que essa expectativa de 2022, com a candidatura do ex-presidente Lula, ela nos enche de esperança, porque é alguém que está preparado justamente para ocupar essa oportunidade que o Brasil está tendo e está escapando das nossas mãos, que é esse processo de modernização acentuado e que nós estamos parados no tempo. Poxa, mas eu vou aproveitar e te perguntar sobre a China. Já que você mencionou a China, a gente tem acompanhado aí o Elias Jabbour, que é um grande economista, enfim, e tem falado muito da China. A gente viu recentemente a Dilma Rousseff também fazer um elogio à economia chinesa, que não dá para fechar os olhos. A China venceu uma pobreza, uma miséria de 800 milhões de pessoas, uma promessa feita em 79 e cumprida agora em 2020, mesmo com pandemia, da erradicação da pobreza na China. Você tem acompanhado a China? Tem elementos ali que a gente pode, enfim, ter um aprendizado e implementar no Brasil, nesse Brasil próximo que está anunciando aí, de uma nova democracia? Sim, nós estamos justamente partindo da hipótese que estamos vivendo talvez o maior acontecimento dos últimos 200, 300 anos, que é a emergência da Eurásia. Vamos deixar bem claro que praticamente até o século XVI, o centro do que havia de mais moderno no mundo era basicamente o que se encontrava nos antigos impérios hindu e o Império do Meio, a China. Né? As antigas rotas da seda, que tinham mais de 2000 anos, faziam essa conexão da Ásia com a Europa. E em 1453, né, quando cai Constantinopla e praticamente se interrompe as possibilidades de continuar esse comércio de uma Europa relativamente atrasada quando comparada com a Ásia, e que a partir disso é que, de certa maneira, nós passamos a reconhecer uma expansão europeia, né? Inicialmente, através dos investimentos que foram feitos para construir as grandes navegações, né, que vão visam chegar às Índias e à própria China através do Oceano Atlântico e, de certa maneira, terminam essas rotas criando o continente americano. Ele já existia, né? Nós tínhamos aqui uma população ameríndia estimada que era, inclusive, superior à da Europa, mas o continente americano é submetido ao sistema colonial, fica por 300 anos. Bom, é um pouco do que vai acontecer nos últimos 500 anos, que é justamente esse período de muita importância e centralidade da Europa. Mas, ao que parece, tá certo, é que nós estamos vendo um protagonismo de novo agora da Ásia, pela qual nós, latino-americanos e brasileiros, temos pouco o que dizer, porque nós não temos a experiência da integração do comércio com o Oriente, e que passa a ser, basicamente, o principal centro dinâmico do mundo, por vários indicadores que a gente quiser fosse aqui tratá-los, né? O Brasil se constituiu olhando sempre para o Oceano Atlântico, que continuará sendo importante, mas possivelmente o Oceano Pacífico será mais importante. Isso nos coloca questões novas de integração
sul-americana, para além do que os nossos fundadores, né, como Simão Bolívar, pensavam a integração latino-americana num propósito que me parece agora já até meio superado, porque precisamos nos integrar olhando essa nova modificação histórica que está em curso. E me parece ainda um ponto mais interessante, não é, que é uma novidade pela qual, quando se iniciou, há 20 anos atrás, o governo do presidente Lula, nós não tínhamos, digamos assim, uma alternativa, um caminho alternativo que não fosse a Europa e, sobretudo, os Estados Unidos. Eu acho que quem assumir a presidência em 2023, tendo a clareza do papel que o Brasil tem no mundo, ele poderá escolher uma relação diferente com os Estados Unidos, uma relação diferente com a China, uma relação articulada com o continente sul-americano. Então, eu diria assim, esse momento histórico nos abre oportunidades muito interessantes desse ponto de vista, que é a própria emergência chinesa com bases muito estruturadas que nós precisamos olhar, porque, obviamente, o Brasil não é o maior país, não é, do Sul, da relação Sul-Sul no Ocidente, e tem uma oportunidade enorme, né, de reconstituir um espaço novo, eu diria assim, na geopolítica mundial, olhando o que a China representa e as próprias relações com a Europa e os Estados Unidos. E o mundo está precisando de estadistas, né, Márcio? A gente percebe que existe tá um pouco rarefeito essa presença, né? Que Lula, por exemplo, voltando, a passagem dele pela Europa, né? E pela Argentina também, e agora a América do Sul também, de uma certa maneira, fazendo uma guinada, mais uma vez, à esquerda. Antes de falar desses temas aqui com você, meu querido Márcio Postman, vou trazer a pergunta aqui do Ivo Menezes. Estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, em TV aberta na Grande São Paulo. Se você quiser fazer uma pergunta para o Márcio Postman aqui, teria a honra de ler e trazer aqui para o nosso querido convidado, para Márcio Postman. A entrega do pré-sal às petroleiras estrangeiras se deu com isenção de impostos de conteúdo nacional. Então, pergunto, seria possível corrigir com a incidência de um imposto especial? Creio que essa abreviatura aqui seja especial. Postman, aproveitando o ensejo da pergunta do Ivo Menezes, como corrigir esse preço de combustível absolutamente, enfim, que me parece que deu uma pressionada muito forte na inflação do Brasil, e que é fora me parece que está fora de contexto também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Fora de contexto, o Brasil certamente está sob o atual governo, né? Porque desde a pandemia, no ano passado, em que colocou em xeque as cadeias globais de valor, ou seja, toda a estrutura do sistema produtivo organizado de forma muito fragmentada, né, e que deixou claro que, por exemplo, ainda hoje aqui no Brasil, nós nos ressentimos dos problemas de ausência, de escassez do chamado microprocessador, né, que os automóveis possuem, e assim por diante. Na verdade, ficou claro que essa perda de autonomia pelas cadeias globais está gerando, na verdade, decisões muito interessantes em diferentes governos, no caso dos Estados Unidos, mas também da Europa, entre outros países aqui, para não cansar quem está nos acompanhando, decisões de fortalecer o sistema produtivo nacional, não é? Então, grandes investimentos, inclusive, para a retomada da infraestrutura, de retomada da capacidade empresarial em cada país, tem sido objeto de defesa de vários presidentes, uma espécie de nacionalismo importante, revigorado. Não é o nosso caso, pelo contrário, não é? Até é importante dizer, no caso da pergunta que foi feita, né, o Brasil, por exemplo, vendeu a refinaria Landulfo Alves, não é? Mas quem comprou a refinaria não foi uma empresa privada, foi um fundo soberano dos Emirados Árabes, ou seja, é um capital estatal que comprou uma empresa no Brasil. Não é mais aquele mesmo movimento do passado, da privatização, que era saída do Estado para o setor privado. Agora é a própria interação dos Estados assumindo o controle de parte do setor produtivo em outros países, né? Bom, o que acontece é que a Petrobras certamente ainda segue sendo estatal, mas ela está submetida, assim como Correios, por exemplo, né, e Telégrafos no Brasil, a uma gestão privada, né? A Caixa Econômica também é estatal, mas é uma gestão privada, o que faz com que essas empresas que foram constituídas com objetivos, na verdade, de não reproduzir a lógica do lucro, que é o objeto do setor privado, né? Por exemplo, o que garante que a Caixa Econômica
devesse ter agências em lugares em que não há retorno, muitas vezes a receita oferida num determinado lugar é menor do que o custo de manutenção daquela agência, mas ela se justificaria porque é uma questão nacional. É importante ter em determinadas regiões e municípios, se não tiver a Caixa, não tem nem outro banco, por exemplo. O mesmo papel em relação aos Correios, não é? Então, o objetivo da empresa estatal não é oferir lucro, nada contra que tenha, mas é isso que a distingue de uma empresa privada, né? E a Petrobras, na verdade, está operando como se fosse uma empresa privada. Ela repassa para o consumidor brasileiro qualquer elevação de custos que a empresa tem ou que resulta de elevação de preço do barril de petróleo ou a própria desvalorização cambial. Por quê? Porque o objetivo, no caso da Petrobras atualmente, é a valorização dos dividendos, né, dos acionistas, que em grande parte são, inclusive, acionistas estrangeiros, não é o consumidor brasileiro. Então, nesse sentido, parte significativa da inflação que nós temos hoje é uma inflação gerada pelo governo. Se a gente quisesse levar ao limite, por exemplo, o próprio governo Bolsonaro está tentando encaminhar para o ano que vem uma espécie de inflação, uma superinflação, porque não há razões para justificar a inflação brasileira de quase 11%. No final do ano passado, a inflação brasileira estava ao redor de 4%, hoje ela está ao redor de 11%. Foi um crescimento espantoso. E esse crescimento, num país que não cresce, num país que não tem consumo, ou seja, não tem uma pressão de demanda para justificar aumento de preços, né? Quer dizer, o setor produtivo está com capacidade ociosa, mas por que a inflação está subindo? Por que nós estamos religando a inercialidade da inflação, né? Se a gente olhar, inclusive, os índices do próprio IBGE, parte significativa dos preços estão subindo no mesmo ritmo, uma espécie de indexação que vai se constituindo, que é a base da inflação que nós tivemos há muito tempo, a inflação inercial. Isso resulta das decisões do próprio governo, porque quem aumenta o preço do combustível, quem aumenta o preço da energia elétrica, né, são macro preços, né, é o próprio governo. Inclusive, vem aumentando custos agora com a elevação da taxa de juros. Então, eu diria assim, nós temos uma inflação provocada pelo atual governo. E isso, obviamente, é um problema seríssimo na medida em que nós vamos perdendo a confiança em relação à capacidade de se produzir. E de um lado, o governo tira dinheiro dos pobres através do imposto, não é? Inflacionário, e de outro, devolve uma parte pequena agora com os auxílios, que são importantes, porém, mas os auxílios são temporários, eles não criam um horizonte que permitiria às pessoas que hoje estão com nível de renda muito baixo ter, eu diria assim, uma possibilidade de caminhar com as suas próprias pernas através do emprego, através de um negócio viável. Perfeitamente, Márcio Postman aqui dando uma aula para a gente, né? O Márcio, tá em recesso na Unicamp? Tá dando aula? Como é que tá a sua vida de professor? Você também é um professor. Agora, com a presidência do Instituto Lula, você tem que se afastar um pouco das aulas? Como é que é isso? Não, lecionar para mim é algo que eu não abandono. Eu tenho essa vinculação muito grande com a academia. Eu também sou professor da Universidade Federal do ABC, professor visitante, uma universidade excelente, nova, recentemente criada, com professores, uma direção excelente. E a Unicamp é também a nossa casa aqui, a gente continua vinculado, mas há um recesso agora, esse final de ano, é um recesso sim. Estamos aqui terminando os relatórios, tá certo? A vida de professor. Estou lembrando desse tom de professor aqui que a gente agradece muito para poder entender o que está acontecendo no Brasil. Aqui, deixa eu trazer mais uma pergunta. Alguém disse aqui que o som não estava muito bom, a técnica está tentando resolver, mas aqui para mim está tudo certinho. Queria que vocês até se pudessem dizer aqui se no YouTube está tudo correto, vocês estão ouvindo bem o Márcio e eu, dizer aqui no bate-papo. O Anderson Simões Traudi está dizendo, gostaria de saber do Márcio sobre a possibilidade de reestatização em um futuro governo progressista das empresas estratégicas entregues. Eu aproveito para mencionar o Gilberto Bercovitch, recentemente deu uma entrevista ao Nassif, muito interessante, em que primeiro ele disse que o processo de privatização que foi feito no governo Temer e Bolsonaro não respeitou a lei de desestatização que foi aprovada, se não me engano, em 94 pelo governo Fernando Henrique. Isso é um ponto. O outro ponto é que a Argentina
já entrou num processo de reestatização. São várias pequenas e médias empresas sendo reestatizadas e sem a devida atenção da cobertura, enfim, do debate econômico. Você tem acompanhado o que está acontecendo na Argentina, Postman? Sim, tenho acompanhado, não como estudioso, mas assim, acompanhado por conta das transformações que a Argentina vem vivendo, né? Mas o tema da estatização, as definições de política econômica, lei de tetos, etc., eu diria assim, elas são muito importantes, mas eu diria assim, elas, na verdade, são medidas de caráter mais pontual quando nós precisamos, pelo menos a meu modo de ver, né, ter um horizonte de que país queremos e para onde deveremos ir. Não é? Porque estatizar, reestatizar ou privatizar depende para onde você quer ir. Não é? O governo do Juscelino Kubitschek, por exemplo, de 1956, 61, ele fez um movimento bastante interessante. Não é? De um lado, por exemplo, ele permitiu a privatização da Fábrica Nacional de Motores, a FNME, que era a única fábrica que nós tínhamos no Brasil, criada nos anos 40, no governo do Getúlio Vargas. Entendeu que o Brasil, na segunda metade do século passado, não deveria ter o Estado montando automóvel. Isso aí já seria algo superado e, portanto, seria mais interessante que o setor privado se desenvolvesse, e no caso brasileiro se desenvolveu, né, com uma parceria do setor do capital privado nacional com o estrangeiro. Né? Mas, em contrapartida, ele percebia que o Brasil, aí da segunda metade dos anos 50, era um país que não estava integrado pela energia elétrica, pelas telecomunicações. Né? Então, por isso, ele, na verdade, terminou dando marcha à estatização, né, do sistema de telefonia e de energia elétrica, porque um país de dimensão continental, né, nós tínhamos determinados lugares onde poderia pagar pela energia e pelo telefone, e você tinha esse serviço ofertado pelo setor privado. Mas, em grande parte do Brasil, não havia energia elétrica, muito menos telefonia, porque a população é de baixa renda. Né? Havia até uma marchinha do carnaval, né, falando sobre a capital do Brasil, Rio de Janeiro, né, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Esses eram serviços privados. Né? O serviço privado vai atender, mas quem tem renda, né, num país com heterogeneidade enorme, desigualdade profunda, é fundamental, ao meu modo de ver, a presença do Estado. Não é? Então, essa discussão de estatização e privatização, ela não pode ser feita de forma exclusivamente ideológica. Eu sei que a ideologia faz parte, mas ela precisa estar dentro de um projeto mais amplo. Quais são os setores estratégicos que o Brasil precisa, olhando as próximas 2 décadas, por exemplo? Não é? O Brasil não pode entrar em nenhum conflito com os Estados Unidos, porque se porventura entrar em algum conflito com os Estados Unidos diretamente ou indiretamente, os Estados Unidos simplesmente nos desconectam do satélite e nós não vamos ter internet, não temos comunicação. Não vai subir um avião do aeroporto porque a internet não funciona. Não é? As Forças Armadas sequer saberão onde é que estarão os nossos equipamentos. Não é? Imagina um hospital sem a internet. Como é que conecta os pacientes com os prontuários? Bom, enfim, algo que a gente não imagina, mas isso é muito possível, porque nós... Desculpa, não sem querer te interromper, querido Postman, já interrompendo, mas você está dizendo que o Brasil está nas mãos dos Estados Unidos nessa questão da comunicação, e isso é um fato incontornável? Há algum tipo de política para a gente poder se independer um pouco mais dessa questão? Essa é a questão que a gente tem que fazer. Nós podemos ter países, eu não sei se nós temos nações, na medida em que não controlam o seu sistema nacional de informação e comunicação. Nós temos alguns países que são nações porque têm isso. Né? Por exemplo, a China recentemente montou o seu sistema de GPS, tá certo? O sistema deles lá de mapeamento, não é? Da integração de satélites, etc. É uma coisa bem mais complexa, mas nós não temos isso, não porque não queremos, tá certo? Nós podemos fazer isso, nós temos pesquisadores, nós temos um sistema ainda que funciona de ciência e tecnologia, mas isso é uma questão de opção. Não é? Até mesmo sobre esse ponto, digamos assim, a gente olha para a estrutura das universidades brasileiras, que têm sido muito afetadas, né, atacadas, corte de recursos, etc. Mas uma recuperação das universidades, a meu modo de ver, é claro, precisaria de uma reestruturação institucional.
Porque as universidades funcionam, por exemplo, com a estrutura da década de 1960, tá certo? De departamentos, de conselhos. Esse GPS que os chineses construíram, eles envolveram 300 mil pesquisadores, 300 mil. A estrutura da Universidade Brasileira ela é montada para escalas pequenas, né? E nós vamos precisar, se quisermos dar um salto e fazer valer o papel que o Brasil tem no mundo, não é? De grande escala de articulação de investimento. Então, essa questão institucional me parece também muito importante para reorganizar o sistema brasileiro nas mais diferentes áreas, né? Estão, digamos, destruindo a CAPES e CNPq. Nós precisamos reorganizar isso. Mas não me parece que reorganizar significa restabelecer o que tínhamos antes. É preciso olhar para frente, os desafios que nós temos para frente, porque dessa maneira as respostas serão muito mais contundentes aos desafios que estamos vivendo. E o Brasil tem uma tradição de ser criativo, né? E de inventar modelos novos, né? Talvez nessa área, em vez de copiar algum modelo que esteja vigente aí no mundo, você citou a China, tentar construir alguma coisa nova, é necessário isso. Você está muito preocupado com isso, né, Postman? Da questão da tecnologia, de como vai se desenvolver toda essa estrutura. O Haddad, numa entrevista recente também, acho que com o Nassif, ele disse que a educação vai ser o primeiro setor que vai se recuperar depois desse pesadelo que vem desde o golpe contra Dilma Rousseff, passando por Temer e Bolsonaro. Você concorda que educação é o primeiro setor? Eu diria o seguinte, que é fundamental nós temos uma base material pela qual o Brasil possa se reorganizar, não é? Se nós não tivermos crescimento econômico, não é? Nós não temos emprego. Sem crescimento econômico não tem, na verdade, uma estrutura produtiva mais complexa e sofisticada, não tem arrecadação fiscal, não é? E vamos deixar bem claro, o ano passado, em 2020, se a gente somar todos os gastos do setor público, da União, estados e municípios, isso equivaleu a 45% do PIB. Ou seja, nós nunca tivemos um estado que a quantidade de recursos que passasse por ele fosse tão elevada. Foi o maior déficit público da história do país. Ou seja, é um país hoje sem base produtiva que se sustentaria a expansão da educação, da saúde, de gastos que são absolutamente fundamentais. Você toma, por exemplo, o orçamento aprovado agora, a gente vai usar a palavra orçamento, né? Mas obviamente nós estamos muito longe do princípio orçamentário que a Constituição de 88 estabeleceu, né? Porque um país que tem um orçamento público, mas tem um orçamento secreto, privado, coisas muito estranhas, né, estão acontecendo na contabilidade nacional. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o orçamento apresentado, ele é completamente insuficiente para a educação, para a saúde, para os direitos sociais. Né? Então, a questão que foi levantada aqui da educação, certamente ela é chave, mas apenas a educação, sem considerar as oportunidades em que as pessoas formadas passam a ter, porque nós tivemos um salto no Brasil enorme, né? Nós tínhamos... Chegamos a ter, atualmente, cerca de 20 mil doutores sendo formados anualmente, 50 mil mestres formados atualmente. Há 20 anos atrás, não chegava a 5 mil mestres por ano e a 2 mil doutores por ano. Foi um salto significativo, mas esse salto, não é que o Brasil teve, registrou, muito importante, hoje, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil, na verdade, está vivendo uma fuga de cérebro. O Brasil está formando mão de obra para as pessoas saírem do Brasil, porque não encontram aqui oportunidade de realizar as suas atividades, a sua própria formação. Então, mas o que dá isso, condições das pessoas, na verdade, se encontrarem com uma realidade melhor? É você ter uma perspectiva de construção de um sistema produtivo que absorva essas pessoas nas mais diferentes áreas. Né? Não é possível o Brasil depender 95% da produção na saúde vem do exterior. 95% dos insumos da saúde vêm do exterior. Isso é inacreditável. Quer dizer, o Brasil está exportando emprego, porque está comprando insumo de outros países. Né? Sendo que nós temos conhecimento, temos tecnologia, é possível fazer no Brasil. Mas não tem essa vontade, não tem esse princípio orientador, a meu modo de ver.
Márcio Postman, estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo. Bom para todos no recesso de Natal, Ano Novo e começo de janeiro. Estarei aqui com vocês nesse Bom para Todos, um pouco mais reflexivo, recebendo um convidado especial. Amanhã teremos, excepcionalmente, dois, que serão Pedro Serrano e Edson Santos. E hoje estamos aqui com o Márcio Postman. Márcio Postman, o Instituto Lula, você está falando dessa questão da educação. Você preside o Instituto Lula hoje, está se antecipando já, e vocês já estão se mexendo muito fortemente para estimular a produção de conhecimento no Brasil, haja vista esse conjunto de bolsas de pesquisa que o Instituto Lula está oferecendo de R$6 mil. Eu vou colocar o link aqui no site para todo mundo que se interessar também ficar a par do que está acontecendo no Instituto Lula, pesquisação, temas de fronteira. E agora eu vou pedir para você explicar para a gente, Postman, como é que é a elaboração desse projeto, como é que ele nasceu e o que se pretende com isso. E se você puder também dar para a gente os prazos aqui, para todo mundo se informar, porque tem uma audiência aqui muito qualificada, muita gente vai querer participar desse projeto. Que ótimo, obrigado mesmo por esta oportunidade de falar a respeito do Instituto Lula e de algumas de suas iniciativas, né? Nós estamos no âmbito do Instituto com alguma coisa em torno de 200 a 250 pessoas diretamente envolvidas em várias iniciativas, transformando o Instituto num laboratório de ideias e de projetos para o país, né? Projetos públicos, é claro. E essa iniciativa abrangente, ela, de certa maneira, está muito preocupada a partir desse entendimento que nós estamos vivendo uma nova era no Brasil, né, que a gente chama a era digital, que é diferente da era industrial, né? O Brasil entrou na era industrial desde que a família real chegou no Brasil em 1808, liberando os portos, né, a importarem dos ingleses. Nós passamos a comprar produtos produzidos pelos ingleses, produtos industriais, não é? O Brasil foi o segundo país a introduzir, não é, o telefone, por exemplo. Santos Dumont, em 1891, circulava com automóvel em São Paulo, a primeira experiência de automóvel circulando no Brasil, 2 anos após a França produzir o automóvel. Ou seja, nós éramos protagonistas no consumo. O Brasil mudou, na verdade, a sua forma de interagir com a era industrial a partir de 1930, né, com a Revolução de 30, que constitui um Estado industrial, um Estado vocacionado para que o Brasil produza bens industriais e entre, de fato, na era industrial para todos, e não apenas para a elite. O que nós estamos vendo no Brasil, guardado em proporção, é um avanço muito rápido da era digital, o sistema de comunicação, não é? A internet presente a todos, quase todos com celulares, etc., mas de forma muito desigual, pois sabemos, não é, que o custo da internet é diferente. Nós estamos pensando nessa questão de uma cesta importante para as pessoas se conectarem em relação à questão da internet, porque ela hoje é a forma com que muitos estão tentando sobreviver, vendendo, comercializando, estudando, através das redes de interação pela internet. Então, o problema é que nós somos um país que só consome, é o 4º maior país do mundo em consumo de bens e serviços digitais. Nós precisamos produzir, se quisermos ter empregos de melhor qualidade, por exemplo, dar oportunidade à juventude brasileira. Em torno disso é que nós estamos muito envolvidos em tentar entender melhor esta era e abrir possibilidades de políticas que permitam, na verdade, essa interação. Então, editais, né? Tudo que nós estamos fazendo no âmbito do Instituto Lula vem através de editais que estão disponíveis na página do Instituto, não é? Que visa estimular justamente essa possibilidade de conexão com a fronteira pela qual o Brasil precisará superar, não é? Então, nós temos desde a iniciativa de formação de lideranças no âmbito digital, porque uma coisa digamos assim, a liderança que o presidente Lula, entre tantos outros, é claro, não é? São lideranças forjadas na presença da fábrica, na presença do local de trabalho, na presença do local de moradia.
Bom, a outra coisa é a liderança que ela é feita, na verdade, distante, não é presencial. Não é? E estamos falando de uma sociedade conectada, que está em rede e que tem suas formas de articulação e organização. Bem, isso pressupõe ter gente preparada, lideranças. Então, a ideia de formação de lideranças é algo que nós estamos muito estimulados e conectados com um programa muito interessante que reúne 120 jovens de todos os do país, né, nessa perspectiva de garantir uma oportunidade de termos quadros, líderes nesta nova era digital. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos conhecer o que é esta era, como é que ela está se reconfigurando no Brasil. Por isso, a ideia da pesquisação é, de certa maneira, uma pesquisa que tem alguma ação. Né? Não estamos, digamos assim, preocupados apenas tão somente com a transmissão do conhecimento, entender o conhecimento, mas também difundi-lo para mudar essa realidade brasileira. Né? Então, é nesse sentido que esses editais, e esse que você mencionou, não é, da pesquisação, mas também outros que estão sendo difundidos com o objetivo de trazer todos aqueles que estão interessados em se envolver nessa perspectiva de transformação do Brasil a partir dessa nova era, a era digital. E o momento é o mais adequado possível, quer dizer, o Brasil precisa urgente dessa animação, digamos assim, na questão da pesquisa. Olha que interessante, gente, está aqui o endereço do Instituto Lula, está na tela, muito simples, institutolula.org. Aqui as bolsas no valor de 6 mil para cada realização de pesquisas nos temas transição ecológica para o desenvolvimento brasileiro sustentável, inclusão econômica e social nos distintos biomas brasileiros, influência da tecnologia na soberania moderna. E aqui o edital, as inscrições vão até 10 de janeiro. Muito bacana isso. É interessante ver o Instituto Lula mergulhando. É uma experiência nova, né, o Postman, para o Instituto. A Perseu Abramo também fazia isso, né? De abrir editais e, digamos, financiar pesquisas. O Instituto Lula é muito conhecido pelos principais ativos que ele tem, que é a personalidade do presidente Lula, não é? Uhum. Então, ele se fez e, digamos assim, exerce a sua presença na personalidade do ex-presidente, mas também no próprio legado que foi os seus 2 governos, né, as iniciativas, as políticas reconhecidas internacionalmente. Nós estamos dando um passo importante, a meu modo de ver, que também já vinha, de alguma forma, sendo exercidas em outros momentos, né, que é transformar o Instituto numa espécie de um think tank, nem gosto muito dessa palavra, mas um centro de pensar, né, de refletir sobre o longo prazo, sobre as oportunidades, na verdade, de uma intervenção. Não é uma discussão eleitoral, até porque o Instituto nem pode fazer isso, não é uma questão de eleições partidárias, mas na verdade, uma reflexão com ação, né, a respeito do Brasil e também a própria integração que o Brasil vem a exercer com outros países. Nós temos uma série de parcerias que foram realizadas, não é, com vários países, com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a Argentina, com a China. Nós estamos muito preocupados, né, também em entender isso, como é que os países estão lidando e que tipo de experiências que estão em curso que poderiam ser perfeitamente adotadas no Brasil, entender os erros também, porque a gente aprende talvez mais com os erros do que os acertos, para que possamos, na verdade, ter subsídios melhores na construção de políticas públicas que possam superar os entraves pelos quais nós estamos vivendo atualmente. Márcio Postman, queria falar um pouquinho de política, de perspectiva com você e também da herança enfim, que os setores democráticos terão pela frente depois de um tempo tão tenebroso da nossa história. Muita gente, inclusive o próprio Lula, diz que vai ser mais difícil agora do que antes. A minha pergunta para você é muito singela. A economia do Brasil está pior hoje do que em 2002 ou não? Bom, podemos começar dizendo que nós estamos terminando o ano de 2021 pior do que começamos, certo? Estamos com uma inflação maior, o desemprego praticamente não arrefeceu, o desempenho dos últimos 2 trimestres, né, são negativos. Agora, quando se compara com o início de 2003, vamos dizer assim, né, seria 20 anos depois de 2023, no início de um novo governo, nós temos aspectos
piores. A gente não sabe o que vai acontecer em 2022, mas aparentemente não teremos recuperação econômica, ou seja, poderemos repetir a situação atual, ou até talvez piorar, uns já falam em recessão. Bom, então temos situações piores, mas também temos, na verdade, situações, eu diria assim, melhores, né? Porque o governo do presidente Lula, quando iniciou em 2003, não é, estava diante de um país que não tinha reservas internacionais, né? O Brasil praticamente estava de joelhos do Fundo Monetário Internacional, o Brasil devia para ele, a dependência dos Estados Unidos era muito grande, e estávamos, na verdade, num quadro bastante desfavorável, não é? É claro que foi preciso, na verdade, um esforço de alguns anos do início do governo do presidente Lula para poder criar bases melhores para a expansão, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que, nesse sentido, nós hoje temos uma reserva muito importante, ela poderia ser utilizada até mesmo para financiar um grande programa de saída de crise, por exemplo. O Brasil, digamos, pela própria visita que o presidente fez agora recentemente em alguns países, não é? Ele tem uma recepção enorme em com vários presidentes, governos, ou seja, o Brasil pode se rearticular muito rapidamente com outros países e isso facilitaria muito, né? Uma pessoa muito inteligente está acompanhando o que está acontecendo. Nós tivemos informações agora da União Europeia que está decidida a não mais comprar como compravam produtos brasileiros, do agrotóxico brasileiro, tá certo? Porque isso significava, na verdade, um risco muito grande da devastação ambiental que nós estamos assistindo, não é? E, obviamente, com uma organização melhor de um governo progressista, eu acho que nós temos situações muito melhores para poder enfrentar o quadro grave a qual nós estamos enfrentando, que é um quadro de desmonte do Estado, que nós não tínhamos isso há 20 anos atrás, né? Então, tem aspectos, eu acho, piores, mas outros que são talvez mais interessantes e que pode abrir uma nova etapa para o Brasil. Concordo com você, Poxa, mas eu acho que existe já, primeiro, que a experiência, né, de Lula, do PT, com relação a mexer nas questões estruturais aí do país, e também esse colchão que você mencionou aí, que naquela época não tinha, quer dizer, para você acelerar um processo. Eu me lembro que em 2003, em um mês, a desigualdade social tinha caído 11%. Assim, foi muito rápido. E eu acho que é a prioridade, enfim, a gente falou de educação e tudo mais, o pessoal até comentou aqui no bate-papo, quer dizer, é a fome, né? É uma coisa tão terrível que está acontecendo com o Brasil, da população de rua e da fome. A impressão que eu tenho é que se o Lula chegar mais uma vez o presidente da República, isso vai ser feito uma coisa assim de urgência, para que rapidamente porque o Brasil hoje tem condições disso e os grupos, né, as pessoas que orbitam a técnica em volta do Lula sabem como fazer esse tipo de operação. Pochmann, queria que você falasse um pouquinho também, para a gente terminar aqui, América Latina, o Boric venceu no Chile, nós temos ali o Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina, temos o Obrador no México, o Lula vai fazer uma visita para ele, acho que final de janeiro também. América Latina, espanhola e portuguesa, você acha que vai haver uma integração melhor? Acha que é uma oportunidade importante para o subcontinente se estabelecer no mundo com mais robustez, digamos assim, nas negociações comerciais, etc., na produção de tecnologia, que é o seu campo? Eu acredito que sim, não é? De forma isolada, cada país, por melhor comandado que venha a ser, não consegue, digamos assim, sair do contexto atual pela qual a América Latina, o continente sul-americano está exposto, né? Estamos, na verdade, exposto num mundo como uma região produtora de bens primários, não é? Isso, obviamente, já aprendemos no passado, que não nos leva a um lugar confortável. É preciso, na verdade, rever a forma com que o continente sul-americano se insere no mundo. Nós tivemos uma experiência muito exitosa no passado recente, que foi justamente a integração movida por várias iniciativas, não é? Desde
a CELAC, por exemplo, né, o reforço do Mercosul, a Unasul, uma série de experiências muito exitosas de integração e que me parece que naquele momento foi importante para garantir, digamos assim, uma espécie de autonomia e soberania do continente sul-americano em relação aos Estados Unidos. Mas talvez agora, nesse novo horizonte que estamos vivendo de deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente, seria talvez bastante interessante que a integração pudesse olhar, na verdade, essa novidade. Não é? Ou seja, o Brasil não tem saída para o Pacífico, por exemplo, e é fundamental a conexão com a Ásia. E nesse sentido, também reconhecemos que a presença da China é muito grande já em vários países, né, com investimentos em estrutura, iniciativas que estão sendo feitas nos marcos nacionais. Talvez aí uma grande articulação de uma liderança como o presidente Lula, envolvendo esses novos e presidentes que estão à frente dos seus países, que têm uma visão progressista, de esquerda, né, nos daria uma oportunidade diferente de conexão com a China, por exemplo, né, em bases melhores que permitiriam não apenas nós sermos produtores, exportadores de bens primários, mas também com uma pauta de exportação, com uma defesa de um sistema produtivo com maior valor agregado, né, com maior investimento e incentivo à produção de ciência e tecnologia, da educação, ou seja, uma fase que daria condições talvez melhores aquelas que o Brasil e os demais países tiveram quando as iniciativas em torno da Unasul, por exemplo, foram constituídas. Né? Foram experiências exitosas, estão desmanchadas, precisam ser recuperadas e talvez agora num contexto mais alargado. Márcio Postman, enquanto você estava falando, eu lembrei de um mapa comparativo da China de trens rápidos, que é absolutamente impressionante. Eu vou colocar na tela aqui. Olha só, 2008, você não tinha quase nenhuma linha de trens rápidos na China. E em 2018 você tem esse volume gigantesco aqui. O Brasil já era para estar nesse patamar, né? E a saída para o Pacífico também. Enfim, Márcio Postman, última questão. O que te parece essa aliança que todo mundo estranhou, que a militância está empolvorosa, Lula, Alckmin, a possibilidade, enfim, e a aproximação de certos setores da política brasileira? Eu acho que é tão previsível, né? Porque depois de um Bolsonaro as coisas tendem realmente a se reposicionar. Mas eu queria a sua opinião para a gente fechar esse papo tão bom aqui de hoje. Eu gostei de uma frase que o presidente Lula destacou, não sei qual foi o local, em que condições, em que ele falava que não há uma polarização do Lula, com o presidente Bolsonaro. Né? A polarização é do Bolsonaro com o conjunto da população. Né? E é bastante inteligente essa possibilidade de liderar, não é, esse conjunto da população contra alguém que se apresenta desta maneira, pela qual está levando a própria formulação do programa a desmodernização brasileira. Não é? Pode parecer estranho, é verdade, porque o Alckmin, não é, e o seu partido anterior, PSDB, não é, foram basicamente polos opostos. Né? Vamos lembrar que desde Fernando Henrique, então desde 1994 até 2014, foram 20 anos, não é, de disputas presidenciais, praticamente entre os dois partidos, os dois polos. Não é? E haver esta mudança soaria estranho, não há dúvida, não é, se a gente não reconsiderasse que o Brasil mudou muito. Né? Nós estamos praticamente no 7º ano sem crescimento econômico, isso nunca houve na história do país. Né? A gente teve recessões que duraram 2, 3 anos, mas não passaram disso. Nós estamos num quadro muito difícil. E lembro também experiências anteriores, né? Por exemplo, na eleição do presidente Getúlio Vargas, na eleição de 1950, 51, em que ele formou uma chapa com Café Filho. Né? Café Filho foi o presidente que o sucedeu depois do suicídio, em 1954, e fez acordo com o FMI, não é? Trouxe o Eugênio Goudin, enfim, na verdade, uma pessoa com uma visão muito diferente daquela que o Getúlio partilhou. Mas foi um momento necessário, porque Getúlio tinha problemas em São Paulo, por exemplo, de base eleitoral, e foi necessário, digamos, daquele momento do Brasil, fazer uma ação, não é,
Porque, de maneira geral, os acordos não são feitos entre os iguais, né? Os acordos são feitos entre aqueles que pensam diferentes, mas em torno de um projeto comum, né? De uma convergência. E esse, eu acho que é a questão que a gente está aguardando, ou seja, qual é a convergência, tá certo, desta união, em torno qual o propósito? Derrotar Bolsonaro, certamente, é absolutamente necessário, mas uma vez feito isso, né, o que vem? Tá certo? Quais são os aspectos necessários para que esta junção de força resulte, na verdade, num Brasil superior ao que temos hoje, né? Então, é a questão do programa, quais são as diretrizes, né? Então, talvez isso nós deveremos demorar um pouquinho mais, não há necessidade de pressa, eu diria assim, não é? Mas vejo com bons olhos o diálogo, não é? Um Brasil que estava muito apartado pelo ódio, não é? E hoje um Brasil que tenta, na verdade, se reconstituir, se reconfigurar através do diálogo. Isso me parece muito alvissareiro. Márcio Postman, presidente do Instituto Lula, muito obrigado pela sua presença aqui. O Fernando Horta passou por aqui, deixou um abraço para a gente. Quero agradecer a todos que acompanharam aqui esse Bom para Todos especial de recesso de fim de ano. E, Postman, sucesso aí no Instituto. Muito bom trabalho para você. Feliz, já desejando um Feliz Natal para você e Feliz Ano Novo. Muito obrigado para todos nós. É sempre uma satisfação enorme poder ter esse diálogo com você, Conde, que aprecio muito o teu compromisso com o Brasil, a tua atenção, né, para olhares diferentes. Isso é muito importante na democracia e na diversidade brasileira. Obrigado. Obrigado, Postman. Obrigado, gente. Terminando Bom para Todos. Valeu!